mais um Discount Divertido, canal do YouTube. Você sabia que antes do Hitler ser aquele ditador sanguinário, aquele cara que mata judeu e tipo faz guerra com todo mundo, você sabia que ele era artista? Ele tinha assim um sonho juvenil de ser um grande artista. Então, o que rolou? O Hitler, ele era austríaco, né? Ele não era alemão, como muita gente pensa, mas sim austríaco. E ele era de uma cidade aí na Áustria que chamava Linz. E em 1908, quando ele tinha aí seus 18 anos, né? Era jovem, ele decidiu se mudar para Munique, indo aí contra a vontade do seu falecido pai, que queria que ele se tornasse funcionário público. A mãe dele já tinha morrido também, então logo depois que a mãe dele morreu, ele se mudou para Viena, né, que era a capital, até hoje a capital da Áustria, e aí um lugar com mais chance de se tornar um grande artista. E ele já tinha tentado no ano anterior, em 1907, a entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Ele passou no exame teórico, né, prova teórica, mas ele foi rejeitado no exame prático, um exame de desenho, porque o desenho dele foi considerado insatisfatório. E se a gente olha o desenho dele, a gente, tipo, não é ruim, mas não é também um desenho primoroso. Imagina quantas pessoas não queriam entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Então assim, a gente até entende por que ele foi rejeitado. Devia ter muita gente que era muito melhor que ele. Então, mesmo tendo sido rejeitado, ele mudou para Viena para tentar a sorte. Tentou uma segunda vez passar no exame da Academia de Belas Artes. Não conseguiu de novo. E daí ele passou aí o tempo dele morando em quartos alugados baratos, lendo muito e pintando. Só que as coisas estavam aí ruins para o jovem Hitler, porque ele chegou até morar em um abrigo de sem tetos. Tanto que a vida aí de jovem artista tentando sobreviver estava difícil. Até que ele conseguiu, né, voltar para um quarto alugado baratinho, fazendo pinturas, então alguns cartões postais da cidade. Ele literalmente copiava pinturas de cartões postais que existiam e vendia aí para turistas ou para lojas de moldura. Tipo igual a gente tem hoje em dia, que tipo quando você vai numa loja de moldura, pôr moldura em alguma coisa, tem uns quadrinhos vendendo lá. Então tipo, o Hitler vendia para essas lojas e daí ele conseguia sobreviver. E foi nessa época justamente que ele começou a se interessar por política, então na época que ele morava em Viena. E ele conta no manifesto dele, né, o livro mais importante do nazismo, o Mein Kampf, que significa Minha Luta. Então ele conta que naquela época que ele começou a ser antissemita. Mas a gente não sabe se isso é verdade ou se é uma informação que ele tá usando aí por motivos políticos, porque um dos clientes mais fiéis dele, ou seja, uma das pessoas aí que eram responsáveis por ele conseguir sobreviver e comprava a obra de arte dele, né, apoiava a arte dele, era um judeu. Então será que realmente o livro era antissemita nessa época? Os historiadores acham que é conversa, pra boi dormir. Também nesse manifesto, Mein Kampf, ele fala que a arte moderna é uma arte degenerada, uma arte então de judeus e bolcheviques. Bolcheviques é o pessoal da Rússia comunista, né? Então ele está querendo dizer que é uma arte aí de judeus comunistas. E daí ele super odiava a arte moderna. O Hitler até mandou destruir algumas obras de arte moderna. Quando ele estava no poder, inclusive, várias obras foram recolhidas e daí foram colocadas em exposição em Munique. Se não me engano, foram 2.000 obras colocadas em exposição, obras de arte moderna, mas não era para as pessoas apreciarem, era para as pessoas darem risada, falar, nossa, que ridículo, não sei o quê. E tipo, umas 2 milhões de pessoas passaram aí por essa exposição em Munique. Será que todas essas pessoas realmente concordaram com ele que a arte moderna era degenerada e acharam ruim? E como eu falei antes, além dessa exposição aí para zoar com as obras de arte moderna, ele também mandou a destruição de várias obras aí. Mas voltando aí para a juventude do Hitler, ele passou alguns anos então em Viena, quando ele começou a se interessar por política e fazia aí essas pequenas pinturas para sobreviver. Daí ele mudou para Munique em 1913, continuou fazendo esse tipo de pintura, tinha clientes e tal, só que aí em 1914 a polícia de Munique o localizou e falou assim, amiguinho, você fugiu do serviço militar obrigatório em Linz. Então agora você vai lá, vai pro serviço militar. Basicamente nosso tiro de guerra, assim. Só que o Hitler não passou no exame físico desse serviço militar. Basicamente, tipo, é muito bizarro pensar isso, né? Que
o cara aí que foi um dos responsáveis por uma das piores guerras que existiu na humanidade, ele não foi considerado aceitável para entrar no exército, né, quando ele era jovem. É muito bizarro isso, né? Então, nesse exame físico, ele foi considerado inadequado, muito fraco e incapaz de usar armas de fogo, né, de atirar com armas de fogo. Inadequado para combate e tal. Aí o que rolou, que ele acabou entrando voluntariamente no exército quando estourou a Primeira Guerra Mundial, e daí ele combateu lá e tal. E daí, com o tempo, ele foi tendo toda a escalada dele aí para o poder. E daí, então, como eu falei, ele manteve esse ódio pela arte moderna. A gente pode se perguntar se esse ódio pela arte moderna foi porque muitos artistas, né, modernistas, vanguardistas estavam fazendo sucesso enquanto ele não fez sucesso. Então a gente pode se perguntar aí por que esse ódiozinho, tipo, se tem uma invejinha aí, se tem um rolê assim. E além de destruir essas obras de arte moderna ou de recolhê-las, o Hitler também mandou recolher as obras que ele tinha feito na juventude. Em teoria ele teria destruído tudo, mas vira e mexe aparece por aí em leilão obra dizendo que é do Hitler. E esse é um grande problema, na verdade, de autenticidade, né, de saber as obras que realmente são do Hitler ou não. Porque, como ele só copiava obras de cartão postal, então, tipo, ele não era um grande artista. Ele não tem estilo próprio, aquela pincelada que você fala, né, do fulano, né, ele não tem realmente algo que fala, nossa, profissional, que tem todo o estilo, que é um artista, né, muito bom. Ele, na verdade, era um artista medíocre que se confunde aí com, sei lá, milhares, centenas de milhares de outras pessoas que nesse período também faziam aí umas pinturas. Então ele estava mais para um amador, né, um artista que faz por hobby, do que realmente alguém profissional. Sobretudo porque esse momento estavam rolando as vanguardas, então a arte estava toda em transformação e tinha um monte de gente fazendo coisa muito louca e quebrando com os padrões e tipo, ele tava só copiando cartão postal. Então a gente fala que a arte dele não é de grande qualidade, né? Não é ruim, mas também não é bom, é comum, uma coisa, né, qualquer um aí poderia ter feito e justamente por isso é difícil de falar. É a obra do Hitler essa aqui ou não? Então, já rolou muito problema aí de, é falso, não é e tal. E perto de outras obras do período, né, as obras dele não são vendidas por muito dinheiro, então obra em leilão começando aí por exemplo, $4.000, o que para um mundo da arte é pouco, né, se a gente sabe que tem obras aí que valem milhões e obras do mesmo período. E existe também toda uma discussão sobre a moralidade da venda dessas obras, né? Tem gente que considera imoral vender obras do Hitler, tem gente que considera de mau gosto. Na Alemanha é legal você vender obras do Hitler, você pode, desde que não tenha nenhum símbolo nazista, mas há muitas controvérsias. Outras pessoas falam, não, são né, parte da história, são objetos históricos. Então tem todo um rolê aí. Tem museus, por exemplo, na Alemanha que aceitam doações dessas obras, eles não compram, eles aceitam doações para tirar de circulação e eles deixam guardado. Eles não destroem, né, porque é coisa histórica, mas eles também não ficam mostrando por aí, eles deixam lá guardado. E até o exército americano tem obra aí do Hitler no seu acervo, porque algumas obras, né, eles acabaram recolhendo quando eles estavam aí na Segunda Guerra Mundial com a Alemanha e ganharam a guerra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, saber dessa curiosidade que o Hitler foi um artista. E é isso, se vocês têm comentários, sugestões, sei lá, tudo aí, deixa aí nos comentários. E é isso, beijinhos e até a próxima!